Olá, boa tarde. Se você vai viajar nesse feriadão de Tiradentes, cuidado, hein? A previsão do tempo diz que vai chover em quase todo o estado. Com as estradas molhadas, o cuidado deve ser redobrado. A previsão é de que 1.700.000 carros deixem a capital a partir de hoje. O melhor horário para pegar estrada é a partir das 10 da noite. Veja também no Jornal da Assembleia de hoje. O Parlamento debate novas regras de regulação fundiária urbana e rural em São Paulo. Novo reitor da Universidade Estadual Paulista apresenta à Assembleia os planos e desafios da gestão. Santa Isabel, Tatuí, Pedreira e Piedade passam a ser cidades de interesse turístico. Deputado Teonírio Barba, do PT, é eleito presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Alugar brinquedos, mais uma solução barata e ecologicamente correta que ajuda no consumo consciente. A partir de agora no Jornal da Assembleia. A gente começa o jornal de hoje da Assembleia, aqui na Assembleia, conversando ao vivo com o repórter Jorge Machado, que se encontra neste momento no plenário de Tiradentes, né, nessa reunião, né, Jorge, da Frente Parlamentar do Transporte Metroferroviário. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Quinta-feira, véspera de feriado, e este plenário Tiradentes lotado. Vou pedir para o Rodrigo mostrar aqui para você. Plenário lotado, mais uma reunião da Frente Parlamentar em prol do transporte metroferroviário. Na mesa principal, claro, essa frente parlamentar é comandada pelo deputado João Caramês, do PSDB, ao lado dele, o deputado Rafael Silva, do PDT, que é de Ribeirão Preto, também veio trazer as demandas da região para esta frente parlamentar. Ao lado do deputado João Caramês está Jean Pejo, que é da ALAF. Ele é da Associação Latino-Americana de Ferrovias e ele fez um diagnóstico completo da malha ferroviária paulista. Hoje, em boa parte, sucateada. Só 3 linhas funcionam de modo de grande eficiência. São os trechos das companhias Rumo, VLI e MRS Logística. O grupo de trabalho sugeriu à Agência Nacional de Transportes Terrestres a devolução ao governo paulista de trechos que hoje estão inoperantes. A discussão também tem a ver com o trem regional, o trem intercidades, um projeto de levar trens de passageiros de São Paulo até a cidade de Americana. São 130 quilômetros, mais 17 quilômetros, chegando até Limeira. O vice-presidente acabou de fazer a sua demanda aqui de levar o trem intercidades até Limeira. E pediram também mais investimentos na malha hoje inoperante, que é a malha que vai para o oeste paulista, cidade de Presidente Prudente. Lembrando ainda que a próxima reunião da FETRAN acontece em Presidente Prudente. A reativação do trecho ferroviário Presidente Epitácio Ourinhos vai acontecer dia 28 de abril, uma sexta-feira que vem, às 14 horas, na Sociedade de Medicina de Presidente Prudente. É isso, Sérgio. Jorge, obrigado pelas suas informações. As novas regras para a regularização fundiária propostas pelo governo federal foram debatidas numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A medida provisória 759 foi publicada em dezembro de 2016, há 4 meses. A MP forma novas regras para a regularização fundiária, urbana, rural e da Amazônia Legal. O texto da medida provisória recebeu 732 emendas de diversos estados, diversos partidos, diversos núcleos da sociedade, o que demonstra, né, já uma falta de conversa, de participação da população a maior interessada. Segundo relatos apresentados na audiência pública, se aprovada, a medida provisória vai anular todas as leis que tratam da regulamentação fundiária hoje. Só no estado de São Paulo, por exemplo, 50.000 famílias serão afetadas diretamente. Todas as legislações urbanísticas dos municípios, os planos diretores, lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento, ela estava toda embasada, consubstanciada na lei 11.907, que foi revogada. O ente competente para poder fazer a regularização fundiária, fazer o planejamento de gestão urbano, é o município por excelência. Então, ele vai ter que adequar a sua legislação para poder dar continuidade aos processos de regularização fundiária. A gente estima de 5 a 10 anos esse procedimento. A audiência pública foi uma iniciativa da Frente Parlamentar de Habitação e a de Reforma Urbana e Agrária da Assembleia Legislativa de São Paulo. E teve a participação de líderes de movimentos fundiários e parlamentares.
A medida provisória vem no sentido de você fazer mais concentração fundiária e não resolver o problema do déficit habitacional no meio urbano, como também no meio rural e como também paralisar todo o processo de reforma agrária. O relatório da medida provisória 759 segue com celeridade e deve ser elaborado já nos próximos dias. Essa medida provisória vai passar por algumas prorrogações. Mesmo assim, ela deverá ser votada num prazo limite de até junho deste ano. O que uma Assembleia Legislativa como do Estado de São Paulo, uma das principais do país, pode fazer em relação a isso, que é uma medida provisória, quer dizer, é do Executivo Federal que está vindo? Primeiramente, conscientizar as pessoas, criar um movimento, criar uma organização das pessoas para se posicionarem contrariamente a isso. O que nós queremos hoje é realmente conscientizar o que é essa medida provisória 759. O novo reitor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, esteve na Assembleia Legislativa e falou dos próximos desafios da instituição aos deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. No cargo desde o mês de janeiro, o professor Sandro Roberto Valentini compareceu à comissão para prestar contas do andamento da gestão da Unesp, como determina a Constituição Estadual. O reitor assumiu o comando da universidade pelos próximos 4 anos por escolha do governador Geraldo Alckmin. Presente em 24 cidades paulistas, a Unesp possui 35 unidades entre faculdades e institutos, 3.000 colégios técnicos, tem 3.826 professores e 51.311 alunos, boa parte oriunda da escola pública. O reitor disse que é preciso pensar num novo modelo de financiamento para as 3 universidades estaduais, Unesp, USP e Unicamp. A principal fonte de receita das instituições é a chamada cota-parte, que equivale a 9,57% da arrecadação do ICMS, que está em queda devido ao desempenho fraco da economia. O reitor defende o aumento da cota-parte para 10% do imposto. Precisaríamos sim do repensar a cota-parte, porque nós estamos com a mesma desde 1995, ou seja, praticamente 2 décadas, e as 3 universidades cresceram muito nesse período. Eu vejo que essa é uma decisão importante, a discussão do repensar o 9,57 e subir para 10, ou em torno de 10, mas com compromisso, a cobrança da casa, para que nós implantemos metas de sustentabilidade, parâmetros de sustentabilidade, ou seja, é inadmissível aceitar que nós tenhamos orçamento praticamente comprometido integralmente com folha de pagamento. O reitor também defendeu a ampliação dos ganhos dos professores das universidades estaduais paulistas, que são atrelados ao salário do governador, fixado em R$21 mil. A proposta é que os vencimentos dos docentes sejam os mesmos previstos nas universidades federais. O teto das federais é um teto muito maior do que o teto aqui no estado de São Paulo. Então, atrair novos talentos para manter esse sistema com a mesma qualidade será um complicador. Por quê? Porque é claro que o jovem vai buscar, por exemplo, uma universidade federal, ou permanecer no exterior. O presidente da comissão, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, falou sobre o papel da Assembleia Legislativa para o fortalecimento da Unesp. Nós também fizemos uma discussão no sentido do governo de São Paulo concluir de forma rápida. Nós estamos trabalhando junto a Lei de Inovação do Estado de São Paulo, a sua atualização, que dá a possibilidade da universidade de buscar outras formas de recurso, daí então buscar a sustentabilidade. Então nós vamos trabalhar, o mais importante de tudo é que nós vamos trabalhar de forma integrada as universidades e a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação. A delação premiada, tão em moda nos tempos atuais, foi o tema de uma palestra aqui na Assembleia de São Paulo. A iniciativa partiu da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Discutir temas políticos, aprender, entender, debater. Estas palavras definem bem o trabalho realizado pela Libra, a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. E esta já é a 3ª palestra no ano que elas organizam. Nosso papel é empoderar as mulheres e os cidadãos a respeito da questão política. Não adianta a gente ficar de costas para a política, ficar de costas para o parlamento, achar que tudo não tem jeito, achar que está todo mundo no mesmo saco, porque tem gente boa sim, na mesma proporção que em qualquer classe tem.
Então, o nosso papel como associação de empoderamento e de informação, nós temos que levar. E até para você entrar numa discussão, você tem que saber o que você está falando. O termo delação premiada ganhou destaque nos últimos anos por conta dos trabalhos da Operação Lava Jato. Mas no que consiste essa prática? Ela é boa? Ruim? Tem consequências? Esclarecer essas dúvidas é o principal objetivo desse evento. O palestrante, um dos advogados criminalistas mais conceituados do Brasil, é categórico. O ideal seria um mundo sem delações, investigações ou crimes. E alerta, é preciso pensar e estar preparado para o que vem depois dessas incriminações. A delação demonstra a fragilidade do Estado, dos meios de investigação para determinados crimes, como a criminalidade organizada. Portanto, de certa forma, ela pode gerar uma acomodação, porque só existe delação, a primeira delação, se é uma investigação muito boa, muito sólida, muito forte, porque delatar é um ato de rendição. Aquele que delata, ele entrega os pontos porque está sabedor que virá possivelmente uma alta condenação, não há chance de anular o processo, a investigação está bem feita, então ele vai para a delação. Ele se entrega para, com motivo egoístico, aliviar a sua punição ou até mesmo se isentar de qualquer punição. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o estado de São Paulo. Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica parcialmente nublado a maior parte do dia. Esfria no começo da noite e pode chover em pontos isolados. A máxima chega aos 27 graus. Presidente Prudente, região, à tarde desta quinta vai ter sol entre muitas nuvens. Não há previsão de chuva, a máxima é de 27 graus também. Na região de Araçatuba deve chover agora à tarde e à noite também. Mas faz calor, a máxima é de 29 graus. Região de São José do Rio Preto, chove agora à tarde e à noite. A máxima chega aos 29 graus. Ribeirão Preto, o sol brilha forte à tarde. Não há previsão de chuva. Os termômetros marcam até 30 graus. Depois do intervalo, o deputado Teonílio Barba, do PT, foi reeleito presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Nós voltamos em um minuto. Até já. Os 26 anos da visita do ex-líder sul-africano Nelson Mandela a São Paulo vão ser lembrados numa homenagem hoje aqui na Assembleia. Eu vou agora conversar com a repórter Carla Francisco, ao vivo, que está no plenário Juscelino Kubitschek, para saber mais detalhes dessa homenagem. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, além das comemorações em torno de Nelson Mandela, também será comemorado o aniversário de 1 ano da lei estadual que institui o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações da Umbanda e também Candomblé. A lei é de autoria da deputada Clélia Gomes, do PHS. Hoje serão 5 pessoas homenageadas, todas que, assim como Mandela fez, atuam contra a discriminação racial e também religiosa. Essas pessoas pertencem ao movimento religioso Águas de São Paulo. A cerimônia foi organizada pela mãe de santo Iá Edeusuíta de Oxaguian, também idealizadora desse movimento homenageado. O evento está marcado para 7h30 da noite no plenário José Bonifácio, aqui na Assembleia. Sérgio. Obrigado, Carla. Parlamentarismo ou presidencialismo? O programa Arena Livre recebeu o jurista Ives Gandra para debater o tema com deputados aqui na Assembleia Legislativa. O professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins foi o entrevistado do programa Arena Livre. Na oportunidade, ele falou do livro Parlamentarismo, Realidade ou Utopia, editado pela FEComércio São Paulo. Para o professor, diante dos males do presidencialismo, o Brasil precisa mudar o sistema de governo e instituir o parlamentarismo, com um presidente, chefe de Estado e um primeiro-ministro. O regime mais estável que nós tivemos no Brasil foi o parlamentarista. De 1847 a 1889, nós tivemos um sistema parlamentar que durou 42 anos. Nenhum sistema presidencial no Brasil durou esse tempo. Ele foi sabatinado pelos deputados Edson Giriboni, do PV, Davi Zaia, do PPS e Orlando Bolsoni, do PSB.
professor Ives Gandra, que é uma referência da história do país. Nós temos que cumprimentar feliz ideia do deputado Davi Zaia, de trazer já nessa primeira conversa uma pessoa do respeito, preparada, conhece tanto a história quanto também o direito em todas as suas facetas. Nós estamos passando já há um ano do último impeachment da presidente, né, e o país é parado. Se nós estivéssemos vivendo um regime parlamentarista, rapidamente, né, ou teria se formado uma maioria estável para oferecer um projeto para o país, ou na impossibilidade de formar essa maioria com os atuais congressistas que estão com seu mandato em vigor, seria convocada a nova eleição. O livro Parlamentarismo, Realidade ou Utopia está disponível gratuitamente na página da FEComércio São Paulo, no clique aqui, www.fecomércio.com.br. Ficou curioso para saber mais sobre parlamentarismo? O Arena Livre, com a entrevista completa do jurista Ives Gandra Martins, vai ao ar no dia 15 de maio, a partir das 10 da noite. Não perca, hein? O deputado Edmir Chedid, do DEM, solicitou informações ao governo do estado sobre o processo de duplicação da rodovia SP-250. A abertura do edital de licitação do trecho entre Biúna e Vargem Grande Paulista estava prevista para o dia 15 de abril, mas só deve acontecer em 30 de maio. Mais uma vez, o governo do estado posterga o lançamento do edital de licitação de recuperação da estrada SP-250, que é a Bugiro-Nacal. Nós, no dia 27 de março passado, fizemos uma reunião com vários prefeitos da região, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes de associações, sindicatos, com o chefe da Casa Civil, o deputado Samuel Moreira, e ele nos confirmou que lá são 3 lotes. O primeiro lote seria publicado até dia 15 de abril, o segundo e o terceiro lote até 15 de maio. Agora recebemos a informação de que esse prazo foi postergado para o primeiro lote para o dia 30 de maio, em função de algumas alterações no projeto na chegada, tanto de Biúna como de Vargem Grande. Nós esperamos que o governo, mais uma vez, tenha os motivos razoáveis para postergar esse processo licitatório, mas já ficou comprometido também o segundo e o terceiro lote, que até agora não disseram quando vão publicar. Se o primeiro era dia 15 de abril e foi para dia 30 de maio, o segundo e terceiro, que era até 15 de maio, a resposta não chegou. Por isso nós estamos solicitando mais uma vez por escrito ao governo do estado, à Casa Civil, para que nos informe do segundo e o terceiro lote, quando será publicado o edital de licitação. Por unanimidade, o deputado Teonílio Barba, do PT, foi reeleito presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa. Com 6 deputados efetivos da comissão, o parlamentar Ramalho da Construção foi quem indicou o nome do presidente no último biênio, Teonílio Barba, do PT, para continuar ocupando a cadeira da presidência. A escolha foi unânime. Muito trabalho pela frente. Com certeza terá um grande debate nessa casa, que é a danada da reforma da Previdência, que nós já estamos lutando para que ela não passe conforme foi proposto pelo governo ilegítimo do Michel Temer. E com certeza haverá uma grande luta nesse estado para que os trabalhadores, o funcionalismo público do estado de São Paulo não seja prejudicado, não tenha seus direitos rebaixados, não tenha seus direitos precarizados. A reunião especial também escolheu o vice-presidente. Márcio Camargo, que ocupou a função no último biênio, também foi reeleito. Essa comissão vai ser muito mais ativa agora, com a reforma da Previdência lá em Brasília, a reforma da Previdências estaduais aqui no estado de São Paulo. Então vai ser uma comissão muito mais importante do que foi no primeiro biênio. Então eu tenho certeza, com o trabalho em conjunto dos deputados, a gente vai fazer o melhor possível para todos os funcionários do estado de São Paulo. Saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior do estado para esta quinta-feira. Marília. A previsão é de tempo nublado, com chuva agora à tarde e também à noite. A máxima chega aos 28 graus. Na região de Bauru também chove à tarde e à noite. Os termômetros marcam até 29 graus. Região de São Carlos não há previsão de chuva e faz calor. A máxima chega aos 30 graus. Na região de Campinas, a previsão é de tempo parcialmente nublado à tarde e à noite. Não deve chover. A máxima chega aos 28 graus.
4 municípios paulistas ganham status de cidades de interesse turístico. E você vai ver também que alugar brinquedos pode ser mais uma solução barata e inteligente para ajudar na conservação do planeta. Nós voltamos em 1 minuto. Até já. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou projetos que classificam 4 municípios como de interesse turístico. Os parlamentares analisaram a constitucionalidade e a legalidade dos projetos que classificam como de interesse turístico os municípios de Tatuí, Santa Isabel, Pedreira e Piedade. A classificação permite o repasse de verba para manutenção e fomento da atividade turística. Para ser classificado como de interesse turístico, estes municípios precisam atender a diversos requisitos. Entre eles, ter um plano diretor de turismo e uma infraestrutura básica para atender a população fixa e flutuante. A cada 3 anos, até 3 destes municípios podem alçar a categoria de estância turística e assim ampliar as verbas que recebem para a área. Os projetos são de autoria dos deputados Sebastião Santos, do PRB, Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, e do deputado Edmir Chedi, do Democratas. É fundamental a constitucionalidade dos 2 projetos que transformam tanto a cidade de Piedade como o município de Pedreira em cidade de interesse turístico. A partir daí, o projeto corre, vai para outra comissão, tem que ter a sanção do senhor governador, mas são cidades que já estão passando pelas comissões, já passaram pela Secretaria de Turismo, pelo primeiro crivo da Assembleia, e são cidades que realmente são de interesse turístico do Estado. Ao todo, a pauta da Comissão de Constituição e Justiça contava com 180 projetos de lei. Conseguimos votar e deliberar quase 60 itens, quase 200 itens. O restante foi solicitação de vista para melhor apreciação dos deputados, mas penso que hoje nós começamos uma nova fase, votando com relação à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, não mérito, projetos como, por exemplo, de criação de municípios de interesse turístico, que já estão prontos para serem analisados na CCJ, e esses de alguns municípios, de 4 municípios, foram aprovados. Enfim, o trabalho é profícuo e o restante fica para a próxima pauta, para a próxima reunião. Na 4ª reportagem especial sobre consumo consciente, hoje nós vamos mostrar um serviço que para muita gente é uma novidade, né? O aluguel de brinquedos. Um jeito barato e ecologicamente correto de agradar a criançada e a mamãe também. A repórter Carla Francisco explica por quê. Neste prédio em São Paulo, funciona o Clube do Brinquedo. O site permite às mamães escolherem o que querem levar para casa e o plano mensal a ser pago pelo serviço. É só escolher e começar a alugar. Quem não tem filho pode até não ver tanta graça em brinquedo, mas para quem é mãe, pai, principalmente de criança pequena, acha tudo isso aqui onde a gente está um verdadeiro paraíso. Só que depois que a criança brinca, usa, se diverte, fazer o que com aquele objeto? Pode virar um trambolho dentro de casa e, no caso do Wagner, virou negócio. É isso? Exatamente. Então, foi nessa época que a gente teve um clique de procurar... Eu procurei o serviço para mim. Infelizmente, não encontrei, era mais um aluguel para eventos, festas, não tinha uma coisa específica para casa. Fui fazendo uma pesquisa fora do Brasil, saindo do universo brasileiro, e que realmente em alguns países já estava muito além de uma tendência, já era realmente uma realidade, como Singapura, Nova Zelândia. Em conversa com essas empresas, foi a ideia de trazer esse conceito e padronizar para os padrões brasileiros, né? O Wagner era bancário, largou tudo para apostar no empreendimento e teve motivos de sobra para isso. Eu percebi que no meu primeiro filho eu não acompanhava do jeito que eu queria acompanhar. Então eu estava muito distante, eu saía de manhã, voltava à noite, às vezes até tomava um susto do tamanho que o bebê estava, que eu não estava crescendo muito rápido sem a minha presença. Então a ideia de sair um pouco do mercado corporativo e empreender foi ter um pouco mais domínio do tempo, controle, posso buscar meus filhos na escola, posso levar eles na escola, acontecer alguma coisa, eu estou mais próximo do que antes. Então eu acho que isso foi, pro lado pessoal, foi o que mais evoluiu nesses últimos anos, é esse contato mais próximo que eu tenho com meus filhos, do que estar trabalhando longe e nunca estar conseguindo estar próximo, né? Wagner, quando o brinquedo volta da casa da cliente e fica aqui um tempo até novamente ser
locado, ele passa por um processo de limpeza, é isso? É isso que está acontecendo aqui que a gente vai mostrar. Ele passa por todo um processo tanto de higienização, quanto de verificação das peças, da parte de segurança, das molas. Então, cada item tem um processo diferenciado. Esse centro de atividades aqui, por exemplo, que são os bebês pequenos, de 6 a 12 meses, então a gente tem todo um cuidado para onde o bebê tem acesso com as mãos, o último bebê que utilizou. E a gente tem muito cuidado com os produtos utilizados. Então a gente usa álcool hospitalar e sabão de coco de bebê mesmo. São os únicos itens. Tem muito bebê alérgico, né? Que apresenta alergia. Isso, então. A gente acabou. A gente está caprichando ali, né? Envolvendo aqui até os hospitais americanos que têm brinquedotecas que passaram para a gente que eles só usam realmente álcool hospitalar e sabão de coco para bebê mesmo. Nenhum outro produto. A Giovana é mãe de gêmeos. Optou por um dos planos do Clube do Brinquedo porque não teria onde guardar tanta coisa. Quando eles nasceram, eu esperei um pouquinho e aí eu me interessei de alugar o brinquedo por serem gêmeos. E eu falei, onde eu vou colocar tanto brinquedo depois, né? O Gabriel, que passou por uma cirurgia cardíaca, é menor do que o Rodrigo. Enquanto um já brincou com algumas peças, o outro começa agora a experimentar. Para os dois, o que a Giovana precisou comprar, escolheu objetos de segunda mão. Quando eu engravidei dos dois, você tem um gasto bem maior, né? É tudo duplo. Então, por exemplo, a cadeirinha do carro, meu primo me deu uma, a outra eu comprei num site que vende coisas usadas de bebê. E aí, que mais? O carrinho também eu comprei dessa forma, de uma moça. Então, um carrinho eu comprei, o outro a minha irmã trouxe de viagem. Então, comprei já de uma outra moça que o bebê dela cresceu, o carrinho ficou pequeno. Então, eu acho super útil, porque além de você economizar nessa parte, você economiza espaço e deixa de alugar uma coisa que você, de repente, comprar uma coisa, na verdade, né? Que você, daqui a um tempo, não vai ter mais função. É um consumo como o outro, né, na verdade. Amanhã, na última reportagem sobre consumo consciente, nós vamos mostrar um serviço de empréstimo online. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Não perca, hoje às 8 da noite, o programa Por Dentro da Política recebe o deputado Carlos Bezerra, do PSDB. O tema da conversa com o repórter Jorge Machado foi o trabalho dele na Frente Parlamentar dos Direitos Humanos. Às 9 da noite, o programa Assembleia Convida recebe o deputado Márcio Camargo, que vai debater um tema que mexe com muita gente: o desaparecimento de pessoas. No Brasil, em média, uma pessoa desaparece a cada 11 minutos. Às 10 da noite, é a vez do programa Em Discussão. O repórter Mauro Friesman recebe o deputado Afonso Lobato, do PV. Eles e especialistas vão debater sobre o crescimento no número de casos de febre amarela. Você é nosso convidado. A partir das 2h30 da tarde, você acompanha ao vivo a sessão ordinária do plenário Juscelino Kubitschek. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.